Atenção para o toque de 5 segundos. E me faz Geraldo do Esporte, estamos de volta aqui no Momento do Esporte, agora para falar do Vasco que cedeu empate para o Ceará, onde São Januário, o torcedor compareceu, 2-2, e também para o Botafogo que perdeu para o São Paulo lá no Morumbi, 1-0, o Botafogo está descendo a ladeira. O que está acontecendo com o Botafogo? Você vai curtir também, você que não teve oportunidade de ver a primeira parte do Momento do Esporte, você vai curtir, claro, a classificação do Campeonato Brasileiro, todos os resultados dos jogos pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro, aqui no Momento do Esporte, está começando. Um abraço do tamanho do Brasil para você, meu amigo, onde quer que você esteja curtindo aqui o Momento do Esporte, na sua segunda edição. Olha, eu quero agradecer mais uma vez você, meu amigo, minha amiga, que tem realmente participado, e você que não participou ainda, não paga absolutamente nada. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no nosso canal, pode colocar ali ó, na telinha, o canal secundário da Napa TV, é o Momento do Esporte para cima, Napa TV. Onde quer que você esteja, colabore aqui com esse amigo, participe conosco, inscreva-se no nosso canal e dê o seu joinha, é claro. Vamos começar o programa então falando do Campeonato Brasileiro, a sua 23ª rodada que começou no sábado e termina hoje com um jogo importante, é o jogo Bahia e Cruzeiro lá na Ponte Nova. Bota na telinha aí os resultados dos jogos. Tá aí que vemos no sábado o Grêmio perdendo em casa para o Mirassol por 1-0, Fortaleza vencendo Vitória do Castelão por 2-0, o Palmeiras sapecando uma goleada no Inter 4-1, e o Fluminense perdendo em casa para o Corinthians por 1-0. No domingo, o Bragantino empatou com o Sport 1-1. O Atlético Mineiro empatou com o Santos também 1-1. Jogo polêmico, o goleiro saiu, teve problema, saiu na ambulância. O Juventude perdendo em casa para o Flamengo quebrando uma invencibilidade aí de 28 anos lá, quebrando um tabu, 2-0 o Flamengo. São Paulo vencendo o Botafogo 1-0. E o Vasco empatou com o Ceará, chegou a virar, chegou a fazer 2-1. Um jogador a mais, o jogador do Ceará foi expulso, o Vasco cedeu o empate já nos acréscimos. Hoje, conforme falei, teremos Bahia e Cruzeiro. Dito isto, sem perder tempo, vamos à classificação do Campeonato Brasileiro atualizada. Aconteceram algumas mudanças. Flamengo é o líder com 50 pontos, Palmeiras vice-líder com 46, pode perder a vice-liderança hoje, porque o Cruzeiro joga hoje. Cruzeiro é o terceiro com 44, o Mirassol é o quarto, o Mirassol entrou no G4, 38, quinto Bahia 36, sexto Botafogo 35, sétimo São Paulo 35, oitavo Bragantino 31, nono Corinthians 29, décimo Fluminense 28, décimo primeiro Ceará 27, décimo segundo Internacional também 27, décimo terceiro Atlético Mineiro 25, décimo quarto Grêmio 25, décimo quinto Vasco 23, Vasco perdeu uma grande oportunidade, estava ganhando de 2-1, podia estar mais lá em cima, mas coisas do futebol. 16º Santos 23, 17º Vitória 22, 18º Juventude 21, 19º Fortaleza 18, e na lanterna, continua na lanterna, o Sport com apenas um ponto, e a gente lamenta porque o Sport ganhou pra caramba contra o Bragantino, infelizmente não conseguiu a vitória. Ele já saiu atrás, para complicar. Pênalti meio maroto que deram contra o Sport. Dito isto, hora e meia de falarmos do Clube do Seu Coração. E eu começo com o Botafogo, Clube da Estrela Solitária. Depois de ser eliminado da Copa do Brasil, Botafogo, eliminado da Libertadores, não ganhou o Campeonato Carioca, eliminado da Copa do Brasil, Fui mal lá no Mundial de Clubes. Agora, meus amigos, perdeu mais uma. Perdeu fora de casa para o São Paulo, 1-0. Mas quem vai falar tudo sobre, quem vai contar a história desse jogo é ele. Marcos Salles, fale aí dessa vitória do São Paulo, consequentemente a derrota do Botafogo. Fala, Nascimento, tudo bem? Forte abraço para você, para Tony De Luca, para Eros Love e também para Dani Nascimento. Olha, o Botafogo foi ao Morumbi enfrentar a equipe do São Paulo após a eliminação na Copa do Brasil, na quinta-feira, no clássico diante do Vasco, e acabou sendo derrotado 1-0 para o São Paulo, gol do Dineno logo no início do jogo. O time do Botafogo sentiu, o gol sofrido, acabou fazendo o primeiro tempo muito abaixo, muito ruim,
E no segundo tempo a equipe até melhorou, mas né, já estava 1-0 para o São Paulo, que poderia até ter feito 2-0, já que teve uma bola, um chute que pegou na trave do goleiro Neto. E com as mexidas do técnico David Ancelotti, a equipe do Botafogo até melhorou, chegou a pressionar um pouco o São Paulo, criou algumas oportunidades, mas também passou a ceder espaço. O São Paulo também teve a oportunidade de ampliar o placar, mas o fato é que a partida terminou 1-0 para a equipe do São Paulo. Mais um resultado ruim para o Botafogo, que vive aí, eu acho que é só seu pior momento no ano, né? Já foi desclassificado da Libertadores, da Copa do Brasil, está no meio da tabela ali, já não tem mais chance também de título no Campeonato Brasileiro. E o time vem vivendo um momento de instabilidade. Agora tem o jogo no próximo sábado no Newton Santos, quando recebe a equipe do Atlético Mineiro, que também não vive um bom momento, e é um jogo que o Botafogo tem tudo para poder vencer e voltar à boa fase, né? O time realmente ficou abatido com a eliminação na Copa do Brasil, mas tem tudo para reagir e tentar, né, uma posição melhor no Campeonato Brasileiro, visando inclusive a Libertadores do ano que vem. Napoleão. Obrigado, Marcos Salles, pela sua participação, pelo noticiário do Botafogo. Olha, o torcedor botafoguense já está reclamando, já está falando, já está questionando o trabalho do David Ancelotti. Agora, eu acho que tem que ter mais um pouquinho de paciência. Tem coisa também que eu concordo com alguns torcedores. O cara está mexendo demais no time, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre o jogo. Antes já vou colocar o técnico do Botafogo para falar aí sobre essa derrota. Fala aí, David Ancelotti. Mudar a continuidade, claramente. Hoje jogamos mal, muito mal. Foi uma semana difícil, psicologicamente, para a gente. A primeira adversidade do jogo, hoje a gente perdeu completamente a organização. Não perdeu a atitude, o desejo, mas a gente tem que ter mais continuidade na organização, no jogo, na maneira de jogar. Isso seguramente é uma coisa que temos que mudar. Davi, primeiramente, boa noite. Lúcio Mariano, canal do Botafoguista. Eu queria fazer uma pergunta que é dupla. Tá? A primeira, qual era a ideia de jogo quando você escalou inicialmente 3 volantes? E segundo, como é que está a situação de saúde do Montoro? Que ele passou mal, jogou contra o Vasco, né? E agora hoje também vi que não foi relacionado, mas também não entrou em campo. Sim. A ideia de escalar 3 volantes foi primeiro por a falta de ponta direito que temos, porque Álvaro não está ainda, não considero que está preparado para jogar um jogo dessa intensidade de hoje. Santi também tem um processo de gripe, então... Aí a presença do técnico David Ancelotti, olha, eu vou te contar uma coisa, sabe? Tem coisas que não dá para entender, né? O Botafogo vinha bem, muito bem, né? Acho que uns 4 ou 5 jogos sem perder, os 6, né? De repente começou a cair de produção e, olha, aí o gol de São Paulo, você está vendo aí no Tapa. Aliás, São Paulo está muito bem montado, né? O Creio está fazendo um trabalho espetacular. Agora tem alguns colegas que já estão falando que o São Paulo vai ser campeão da Libertadores, que o São Paulo... Calma, gente, calma. Né? O Botafogo deu muitos espaços ao São Paulo. O Botafogo não jogou, ele jogou sem o seu lado esquerdo ali, o Alex Telles e o Alexandre Barbosa não jogaram, né? Mas a zaga do Botafogo é uma zaga sólida. Os garotos que entraram estavam contando a regada. É tal coisa, né? E olha que a bola não entra. Eu não entendo por que o cara continua deixando os jogadores importantes, né, no banco, colocando o segundo tempo. Eu tenho que entender isso. Não dá para entender. O torcedor botafoguense já não está mais, né, com paciência. O Botafogo agora só tem o Campeonato Brasileiro. Foi eliminado da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil. Então, não está bem. O Botafogo é o 6º colocado do Campeonato Brasileiro com 35 pontos. Então tem aí a semana para trabalhar, né? Vamos ver, tem um jogo a menos, vai cumprir o jogo agora na semana. Vamos ver que bicho que vai dar. Tem que melhorar muito. Não é o Botafogo, você não pode. Quem tem memória fraca tem que relembrar. O Botafogo é o campeão brasileiro e campeão da Libertadores. Então não pode jogar fora esse título, né? Não pode jogar fora esse trabalho que foi feito. Cadê o meu teste que o torcedor botafoguense fica endeusando, que é o melhor, não, cadê? É um farfarrão. Aí trocou tudo, demorou, não teve planejamento, aí o time tá aí, ó.
né? Tem que lutar agora para entrar no G4, para ir para a Libertadores. Agora o objetivo do Botafogo vai ser esse, né? E dá tempo. Nós estamos na 23ª rodada. É o 6º colocado com 35 pontos. Saindo do Botafogo, vamos falar agora do Machão da Gama, o gigante da colina. O Vasco, que ontem deu mole. Olha só, o Vasco estava com a vitória assegurada, né? 2-1, estava tudo tranquilo. O Ceará que é um time cancheiro, joga bem fora de casa, né? E de repente cedeu um empate, já como diriam os antigos, ao apagar das luzes. Mas quem vai falar tudo do Machão da Gama sobre esse empate lá em São Januário é ele volta. Marcos Salles, nem o sol cobre melhor o Vasco do que ele. Vem de lá, Marcos Salles. Voltando agora para poder falar do Vasco da Gama, que decepcionou a torcida que compareceu na noite de ontem no estádio São Januário em grande número para poder apoiar o time após, né, a classificação na Copa do Brasil, mas saiu de cabeça quente, decepcionada, já que o time, né, acabou sucumbindo ali e perdendo 2 pontos importantes jogando em casa. Tá? O Vasco abriu o placar com o Felipe Coutinho fazendo um belo gol de falta, mas a partir desse gol aí o setor defensivo do Vasco passou a dar um mole atrás do outro, entregando a bola para o adversário, né, e tentando sair jogando e errando sempre os passes, tanto que o gol de empate da equipe do Ceará saiu assim, né? O Léo Jardim tocou a bola para o Matheus Carvalho, que de costa tentou dar um passe para o Robert Renan, errou esse passe foi interceptado pelo jogador da equipe do Ceará, o Paulo Baia, que driblou o Robert Renan, chutou no gol, o Léo Jardim deu rebote, mas o Galeano empatou o jogo. E o jogo ficou difícil, já que o Vasco continuou errando, né, principalmente na saída de bola. O Ceará teve outras oportunidades, inclusive de virar o jogo com o Pedro Raul, que, né, o Léo Jardim acabou fazendo a defesa em. Valeu, obrigado, Marcos Salles, pela sua participação no Noticiário do Vasco. Eu não vou nem me estender muito, já vou de imediato pedir o vestiário, as explicações do técnico Fernando Diniz sobre esse empate contra o Ceará. Fala aí, Fernando Diniz. Mas o lance do PH e depois de ter chutado a bola, eu não entendi muito a pergunta. Depois de ter chutado, ele não chutou. Foi uma escolha dele. Quantas bolas a gente chutou contra o Botafogo para frente? Nós chutamos muito mais do que saiu jogando. Isso é uma escolha do jogador. E erros acontecem. Erros individuais. Hoje, assim, hoje teve erro individual mais claro do que nas outras vezes. Eu não vi assim, que teve erro individual claríssimo, igual você colocou no Atlético Mineiro, ou no Grêmio, ou no Bragantino. Tá aí o Fernando Diniz, tá com pistola, não poderia ser de forma diferente, né? Pelo amor de Deus. O Vasco colocou 2 zagueiros ali experientes, né? 2 zagueiros que praticamente estavam experientes. Não podia dar esse mole que deu, né? Vamos rapidamente curtir aí na zona mista o que tem a dizer o Léo Jardim, a muralha. Léo Jardim que fez defesas sensacionais. Fala aí, Léo Jardim, boa noite. Primeiramente, boa noite. Realmente hoje foi um resultado muito frustrante para a gente. A gente sabia que era um jogo muito importante para a gente vencer, até pela nossa situação no campeonato, situação na tabela. Era um jogo que os 3 pontos iam fazer muita diferença para a gente. E infelizmente ali no final a gente deu um vacilo e acabou entregando um resultado, acabou perdendo os 3 pontos, e que custou muito para a gente. Realmente a gente saiu muito frustrado de campo hoje. E com relação ao jogo da quinta-feira, é justamente isso que a gente tem procurado, né? A gente tem procurado essa consistência, procurado esse equilíbrio das nossas atuações. A gente sabe que nem sempre as coisas acontecem da forma como a gente espera, como a gente trabalha, mas é isso que a gente tem buscado fazer. E agora, com relação ao clássico, a gente tem uma semana cheia para trabalhar aí, para corrigir os nossos erros. E como eu já falei em outras oportunidades, essa equipe já deu provas de que pode fazer grandes jogos, e a gente vai trabalhar bastante essa semana para conseguir fazer um grande jogo lá e buscar o resultado positivo. Tá aí a presença então da muralha, goleiraço, né? Léo Jardim. Olha, nós estamos em cima do laço, mas eu teria que mostrar os gols do Leste, tem os gols do Vasco, os gols da partida. Nós estamos em cima do laço, não sei se a produção vai me permitir que eu mostre pelo menos os gols
do Vasco aí, olha, a falta cobrada magistralmente pelo Felipe Coutinho, que coisa linda, né? Lá na gaveta, falaram que o goleiro falhou, na minha opinião não, foi lá em cima, lá onde a coruja dorme, ele pulou, realmente, nós estamos com o tempo esgotado, infelizmente não dá para mostrar tudo, né? Eu vou pedir licença aos meus telespectadores. Olha só que falha, olha só que falha. Meu amigo aí, olha, pelo amor de Deus, não dá, parei. Tira o tubo. Saída de bola, cara, pelo amor de Deus, né? O Hugo Moura deve voltar ao time, o Tietê ainda não. Vamos ver para as próximas partidas o que o Fernando Diniz vai fazer com esse time do Vasco, que está mal, né? O Vasco está mal, não estava olhando aqui, o Vasco é o 15º colocado do campeonato com 23 pontos. Olha, estamos colocando um ponto final no Momento do Esporte. Muito obrigado pela audiência. A audiência não se compra, a audiência se conquista. Você que não é inscrito, inscreva-se no nosso canal. Por favor, dê o seu joinha, é muito importante para o nosso trabalho e para o nosso crescimento. Na quinta-feira estaremos de volta aqui falando tudo sobre jogos do meio de semana, Libertadores, Sul-Americano e também os jogos do final de semana. Muito obrigado. Tchau, até quinta.